Oi, pessoal! Feliz 2024 para todos nós, com saúde, alegrias, realizações, conquistas. Sei que o fim de ano foi conturbado e difícil para muita gente. Eu mesma tive vários gatilhos que me deixaram muito ansiosa. Acho que as redes sociais pararam de ser um ambiente prazeroso de troca e viraram nocivo. Então, no final do ano, para vocês que acompanham aqui, eu tive uma super infecção, tive que cancelar uma diária. Então, hoje a Andréia, a mãe, que vocês vão ver a seguir, estava marcada para o dia 12 de dezembro e gentilmente veio hoje. Como vocês estão percebendo, o nosso cenário está diferente. A gente está gravando numa casa muito linda aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins. Chama Casa 8, é uma casa que alguns arquitetos expõem ambientes. Aí você pode vir aqui ver sofá, luminária, tapete. É muito lindo aqui, então quero primeiro fazer um agradecimento a todo mundo da Casa 8. A gente está com algumas limitações aqui, né? Não é em casa, então uma das coisas que aconteceram para nossa surpresa hoje, tiveram muitas chuvas aqui em São Paulo, ainda está chovendo muito, e várias árvores que são velhas caíram. E justo hoje a prefeitura veio eles não têm data marcada, então eles estão serrando uma árvore que caiu no muro aqui da casa. Então, queria pedir desculpas para vocês por esse barulho que foge da nossa alçada. Aqui também passa bastante gente. Faz parte. O que é importante é o conteúdo lindo que a gente entrega para vocês aqui. Espero que todo mundo esteja bem. Espero que essa troca de redes sociais possa voltar a ser prazerosa. Sei que quando vira o ano a gente faz aquelas listas e desejos do que pode ser melhor, do que a gente quer trabalhar na gente, dos maus hábitos que a gente quer deixar para trás, dos bons hábitos que a gente quer incorporar, de metas que a gente quer realizar. Então, como eu digo, a gente está vivendo aqui no dia a dia fazendo o que é possível. E lembrando, eu sei que tem muita gente que ama esse programa, a gente está com quase 400 mil inscritos. Tenho muito orgulho de fazer esse programa há 11 anos e dar voz a tantas famílias, mas a gente precisa de apoio para continuar. Se você trabalha numa empresa, e mesmo que você não possa patrocinar 6 meses, 1 ano, queira estar em um episódio de Dia das Mães, Páscoa, volta às aulas, manda um WhatsApp aqui para a Malu, vou deixar o telefone dela aqui. Para quem quiser interagir comigo, meu Instagram é @marianakupfer. A gente também está em todas as redes sociais. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. É só fazer um login e estar inscrito. Se você tiver uma história e pode gravar em São Paulo, manda o número do teu telefone, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio com a Andréia. Eu me emocionei aqui na pauta. Ela é uma mãe solo como eu, cuida de 3 filhos. Então, vamos lá, vamos pro episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa o seu comentário aí, gente. Beijo. Tenho 3 filhos com deficiência e me desdobro para conseguir dar atenção para todos eles. Cada um requer um cuidado e um tratamento. Cada um tem a sua particularidade, mas todos precisam de mim. No Amar de hoje, vamos conversar com a Andréia, que é mãe do Lucas, de 25 anos, da Giovana, de 21, e da Brenda, de 14. Lucas teve meningite quando ainda era bebê e hoje tem sequelas mentais. A Giovana tem dificuldade no aprendizado, falha na memória e perdeu a visão de um olho após um acidente. A Brenda tem paralisia cerebral e autismo. A Andréia é mãe solo e vai contar todas as particularidades de cada um deles e como é a sua trajetória na maternidade atípica. Andréia, obrigada por ter vindo aqui compartilhar a tua história de muita força. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas e muitas outras mães e mulheres que assistem a gente. Você tem uma trajetória de muita garra, né? Cria 3 filhos sozinha. Eu queria começar falando do seu filho Lucas, né? Que teve meningite quando ainda era bebê. Então eu queria que você contasse como é que foi a gestação e como é que foi quando o Lucas ficou doente, como foram os tratamentos. Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para contar a nossa história. O meu filho Lucas, hoje em dia ele tem 25 anos e quando ele tinha 6 meses, ele teve uma pneumonia muito forte, né? E aí, na época eu ainda estava com o pai deles, ele tinha um convênio em São Paulo, mas como era muito longe, a gente levou ele no pronto-socorro de São Bernardo. E aí o médico não viu direito, não teve o diagnóstico
da pneumonia, que foi o primeiro caso. Então a gente voltou para casa com ele ainda muito ruim. Passou muitos dias ruim, aí teve que internar. Aí ele ficou internado aqui na Vila Mariana durante 15 dias e aí ele melhorou. Quando voltou para casa, passou 15 dias, aí ele voltou a ficar doente de novo e retornamos direto para o hospital da Vila Mariana, que era do convênio. E aí eles fizeram vários exames e não aparecia nada. Então eles pediram para chamar um médico especialista em lico, que é aquele exame que eles tiram da espinha, né? Uhum. E aí fizeram e deu a meningite. O médico ficou muito apreensivo, né? Porque era aquela meningite que deixa sequelas. Então ele falou para mim, olha, a gente vai fazer o que a gente puder e tal, mas se ficar alguma sequela, seu filho pode ficar vegetativo. E aí passou os dias, no começo não evoluía. E aí depois começou a evoluir, né? E ele teve uma melhora e o médico me chamou e falou assim, olha, mãe, é surpreendente porque aparentemente ele não tem nenhuma sequela, porque geralmente são sequelas físicas, né? A princípio. E nesse primeiro momento não foi notado nada. E a gente começou a notar, na verdade, era o meu primeiro filho. Então eu não tinha essa percepção. Eu via que tinha algumas coisas diferentes, mas pra mim era coisa de criança. Mas antes da gente falar das sequelas, como é que foi? Vocês detectaram a meningite quando ele tinha 6 meses? 7 meses. 7 meses. Aí, quando o médico te deu esse diagnóstico, até levar ele para casa, antes da idade escolar, o que vocês passaram? Quando ele voltou do hospital, ele precisou fazer acompanhamentos periódicos, né? Pra ver como é que tava, mas nesse primeiro momento não foi detectado nada, porque não tinha sequela física, e como ele era um bebê ainda, então, tipo, não tinha como saber que tinha essa deficiência mental. Ele evoluiu com um pouco de dificuldade, mas nada que mostrasse, né, que ele tinha. E como que vocês trataram essa meningite, Andréia? Ele ficou internado 15 dias no hospital, e lá foi tratado no hospital, e em casa eles deram os medicamentos, né, para continuar, e depois teve um retorno e que foi comprovado que tinha, né, melhorado da meningite. E a partir desse momento, a gente começou a lidar com ele normalmente, porque não tinha, a sequela dele não era aparente. E com que idade do Lucas vocês descobriram que ele efetivamente tinha as sequelas e quais sequelas eram? A princípio, eu notava que ele tinha uns movimentos repetitivos, que ele tinha uns comportamentos assim diferentes, né? Às vezes ficava nervoso, assim, de repente, ele ficava calmo. E aí, só que eu pensava que era coisa de criança, né? Porque eu não tinha experiência, era meu primeiro filho. E aí na escola foi que eles detectaram que eles lidam com mais crianças e me chamaram. Aí elas encaminharam para o psicólogo. E aí o psicólogo fez uma análise e encaminhou para o neurologista, que aí foi quando fez os exames e constatou que ele tinha ficado com sequelas mentais. E aí começou sua maternidade atípica. Foi o primeiro diagnóstico foi esse do Lucas. E como é que você reagiu? Na época você estava casada ainda? Né, na época eu ainda estava com o pai deles e eu reagi, assim, a princípio já para correr atrás do que precisava, né? Fui no médico, conversei, perguntei o que eu precisava fazer, como que eu tinha que agir, porque eu não sabia, Claro. né, a princípio, como lidar. E aí ele me passou uma lista de tratamentos que ele ia precisar fazer a partir de então, com psicólogo, com fonoaudiólogo, porque ele tinha ainda dificuldade na fala. Quando ele era pequenininho, ele começou a falar com 4 anos. E mesmo ele crescendo assim, ele tinha uma dificuldade na fala. Até hoje ele tem um pouco, né? Às vezes ele se enrola um pouco. Mas a gente sempre correu atrás de todos os tratamentos. Tudo que os médicos falavam, olha, era bom pra ele isso, psicopedagoga, não sei o quê. Eu sempre corri atrás. Então, em casa, o que eles falavam, olha, em casa você pode fazer tal coisa pra ele evoluir em tal área e tal. Então, eu sempre fui muito elogiada nas escolas, nos tratamentos. O médico falava, né, que a forma que eu lidava com meus filhos era muito boa pra eles. Que tem mãe que prefere não aceitar o diagnóstico do filho, fingir que ele não tem nada e não corre atrás de melhorias, né? Então, no seu caso, a gente fala que sempre aqui que nasce um filho, nasce uma mãe. Você enfrentou a meningite do Lucas com sequelas e aí falou com o neuro, começou a tratar e ver o que era possível fazer. E aí, mais tarde, você engravidou da Giovana. E assim como na tua primeira gestação foi tranquila, sem intercorrência. Só que quando ela nasceu,
você notou algo diferente. O que você notou? A Giovana, ela era muito esperta, ela nasceu bem, com peso bom, foi tudo bem. E a Giovana foi uma surpresa pra gente, porque a Giovana, ela sempre foi muito esperta, muito faladeira, muito desenvolta, né? Então, tipo, todo mundo elogiava a Giovana. Nossa, essa menina, ela é bem inteligente, bem esperta e tal. E aí, quando ela tava com uns 10 anos, mais ou menos, quando ela tava com 8 anos, eu me separei do pai dela. E aí, eu já tinha notado, porque eu tava lidando com o meu filho Lucas, então eu já tinha mais ou menos uma noção. Aí eu conversei na escola, porque naquela época precisava você pegar uma cartinha na escola para eles encaminhar para investigação de aprendizado. E aí eles falaram que não, que o problema da Giovana era decorrente da minha separação com o pai. Então, eles não me deram a cartinha, eles falaram que era psicológico, então tardou. O da Giovana tardou por causa disso. Eu já tinha notado, mas a escola não liberou a cartinha. Você começou a perceber que ela tinha dificuldade Que no ela tinha aprendizado muita dificuldade. e falha na memória. A falha de memória, a gente começou a notar depois disso. Como é que você detectou esses sintomas, Andréia? Como eu já tinha esse contato por causa do meu filho Lucas, né? E eu achei que a dificuldade da Giovana era ainda maior que a dele, sendo que ele tinha deficiência mental. Então eu conversei com a professora e elas não quiseram fazer nada. Então eu fui direto no posto e conversei lá, e aí eles conseguiram encaminhar a gente para uma investigação, e aí foi detectado que ela tinha, né, o problema de aprendizado. E conforme foi passando o tempo, a gente notou que ela tinha muitas crises de esquecimento. E aí começou a fazer o acompanhamento com o neurologista, e ele falou que ela tinha esse problema de falha de memória. Ele falou que é crise de ausência. Mas tem algum diagnóstico hoje? Não. E aí vocês foram tratando mediante que os médicos te conforme disseram? Conforme os médicos vão orientando, a gente vai seguindo os tratamentos. O que aconteceu com ela quando ela tinha 6 anos de idade? Quando ela tinha 6 anos, ela, brincando com os primos, ela furou um olho. Ela estava na casa da minha irmã, e aí o meu sobrinho foi jogar uma chave. Nossa, que perigo. Era um moio de chave. Pra irmã dele pegar, e sabe aquela coisa de criança, eu quero pegar primeiro? Ela entrou na frente e a chave caiu dentro do olho dela e rasgou. Assim, naquele momento eu olhando, já me deu uma aflição. Mas aí sabe aquela esperança de mãe? Não, a gente vai chegar lá, o médico vai fazer um curativo e vai sarar. Esse foi o meu sentimento. Aí eu peguei minha filha, a gente foi de ônibus mesmo. Nossa. E quando chegou no pronto-socorro, era uma época tava numa epidemia de conjuntivite. Tava lotado. Aí eu peguei e fui lá, né, na sala do médico, pedi licença, chamei o médico e falei assim, olha, a minha filha furou o olho e tal. E aí ele pediu licença, foi lá, falou pro pessoal, olha, eu tô com um caso mais grave, eu vou ter que dar uma analisada, vai passar na frente e tal. E na hora que ele colocou ela naquela maquininha, que ele olhou, ele fez assim. Na hora que ele fez isso, eu já desabei chorar, porque ali foi quando eu comecei a ter a noção da gravidade, né, da situação. E aí ele pegou e falou, eu até me emociono, porque foi um momento bem difícil, assim, porque eu tinha a esperança de que ele falasse, a gente vai fazer um curativo e vai ficar tudo bem. E aí ele falou, mãe, o caso da sua filha é grave e ela corre o risco de ter que arrancar o olho. Nossa. Né? E a Giovana sempre foi uma criança muito vaidosa, eu sempre ensinei pra ela vaidade, porque eu sofri muito bullying na minha infância, então eu sempre tratei meus filhos assim, sempre deixei eles o melhor possível, apresentável e tal. Então ela tinha, né, uma vaidade. E a Giovana, ela chorava e me acalmava e falava assim, não, mamãe, eu vou ficar bem. E aí eu chorava mais ainda, porque ela que tava com o olho furado e ela tava tentando me acalmar. E aí o médico falou assim, olha, vocês vão precisar comer alguma coisa agora, porque ela vai precisar fazer um jejum de emergência pra gente poder fazer a cirurgia, né? E a gente só vai saber o resultado depois da cirurgia, porque é realmente grave. E aí, igual eu te falei, a gente vai tentar, né? E se a gente não conseguir reconstruir o olho dela, ela corre o risco de ter que arrancar o olho. E no dia da cirurgia foi bem apreensível, porque a cirurgia demorou mais de 5 horas. Nossa. E o médico ainda me fez um drama, menina, pra falar. Aí ele pegou e me chamou e falou assim, mãe, então, eu tinha te falado que talvez a gente não ia conseguir. Ele falou assim com uma cara bem séria, né? Eu tinha te falado que talvez a gente não ia conseguir reconstruir o olho da Giovana, e realmente foi muito difícil, porque o corte da chave, ele é bem irregular e tal. Então, mãe, a gente conseguiu reconstruir.
Nossa, aquilo foi um alívio tão grande pra mim que a partir de agora sim ia poder lutar pela volta da visão, que ela tinha chance de voltar a enxergar. E aí começou, né, todo o tratamento da Giovana do olho que ocorre até hoje. A Giovana recentemente fez uma cirurgia de estrabismo. Mas ela enxerga. Ela voltou a enxergar pouca coisa. E do outro olho preservado. O outro é preservado. A Giovana, ela teve várias sequelas por conta desse acidente no olho. Porque no próprio olho, ela teve catarata, o estrabismo. Nossa. E por causa disso, ela teve que tomar medicamentos fortíssimos. Então, ela teve problemas hormonais com aumento de peso. Ela teve problemas psicológicos, porque as crianças na escola começaram a zombar dela, né? Porque ela ficou estrábica, ela ficou mais gordinha. Então a Giovana enfrentou aí muitas coisas, tudo em decorrência desse acidente no olho. E você teve uma surpresa nesse meio tempo tratando? Nesse meio tempo tratando da Giovana, eu não sabia. Que eu não sei se era por causa do estresse, sabe, daquela situação, que eu nem notei. Porque eu já estava com um problema de prolactinemia, que é uma alteração hormonal. Então, eu já tinha tido um aumento de peso. Eu sempre fui muito magra. E aí, eu já tinha tido um aumento de peso. Então, eu acabei que não notei. Porque eu tava fazendo a investigação, mas o medicamento era muito caro. Então, eu tinha que aguardar. E aí, nisso, eu tava com esse problema do olho da Giovana e não notei. Porque eu fiquei em estado de choque, né? Com o acidente da Giovana. E quando eu descobri que eu tava grávida da Brenda, eu já tava de quase 6 meses. Porque eu já não tava com o meu ciclo menstrual por conta do problema hormonal, né? Então eu não notei. Quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida da Brenda, eu fiquei desesperada. E porque a gente morava em um cômodo só que era menor que isso aqui. E eu ia entregar ela pra adoção. E no dia do parto dela, a moça que ia ficar com ela foi lá. E a gente fez um acompanhamento. Eles iam em casa, me visitavam, me levavam coisas e tal. E é uma parte emocionante, porque eles estavam torcendo, porque eles me acompanharam durante um tempo e eles sabiam que não era porque eu não queria. Eles sabiam que era por causa da situação, sua né? condição. E aí eles me visitavam, levavam coisas. E aí lá no dia, quando ela nasceu a cara da Giovana. Aí quando eu olhei pra ela, eu falei, eu não vou ter coragem. Então essa família ia até sua casa, te visitar? Eles me visitavam, traziam... ia ficar com a Brenda. Eles me visitavam, eles traziam, se eu tivesse precisando de... Eles me perguntavam o que eu tava precisando, eles levavam mercado, né, coisas de mercado. Eles me ajudavam muito. Eles já tinham filhos, mas eles tinham vontade de adotar mais um. E aí eu fui conversando com eles desde que eu descobri que eu tava grávida, porque o Lucas, ele já dormia no chão, num colchãozinho. A Giovana dormia num sofá de 2 lugares. E eu dormia com o pai deles na cama e era muito pequena e não tinha onde colocar mais nada. E aí eu olhava para aquilo assim, eu falava, meu Deus, onde que eu vou colocar um bebê aqui? E já para viver na situação, porque a gente morava no fundo da casa da minha tia, a gente tinha que dividir o banheiro com a minha tia, a gente tinha que dividir a lavanderia, né? Muitas vezes... com a minha tia eu nunca tive problema, mas muitas vezes os filhos da minha tia desligavam a caixa de energia quando a gente estava no banho. A gente passou por muita coisa ali. Nossa. Então eu não queria, sabe, mais Sim. um filho para passar por isso. Apareceu essa família e eles ficaram ajudando a gente. Só que conforme eles conheceram a gente, eles notaram que não era falta de amor, era falta de condições. E aí no dia, quando a menina nasceu, eu fiquei com muito medo de contar para eles, porque assim... Eu já tinha combinado tudo, eu sou uma pessoa de palavra, né? E aí, quando eu tomei coragem que eu falei pra mulher, ela chorou e falou pra mim que toda a família dela tava pedindo por isso. Que eles sabiam que não era porque eu não amava a criança e porque eu não queria, que era por eu não poder, mas que todos eles estavam rezando até aquele momento pra eu desistir. Meu, aquilo foi um alívio tão grande pra mim, porque eu tinha medo de magoar, né, a outra família que tava querendo tanto um bebê, mas eles também estavam torcendo pra que eu mesma não abrisse mão da minha filha. E no fim, então, você acabou dando um jeito, Foi. tudo certo, a Brenda E ficou foi com você. surpresa a Brenda chegar em casa, porque ninguém sabia. Eu não tinha contado pra ninguém que eu tava grávida. Eu tinha contado pra 2 pessoas da minha família, uma tia e uma irmã, e o resto, amigos, ninguém sabia. Aí imagina
Você chegar em casa com um bebê que ninguém sabe que você tá esperando foi um evento. Quando a Brenda tinha 1 ano e 7 meses, veio um diagnóstico, e quando ela tinha 9 anos veio o outro. Conta Foi. um pouquinho dessa situação pra gente. Quando a Brenda nasceu, ela teve uma fratura de clavícula, então a gente não notou nada. Quando ela tinha 6 meses, que ela começou a engatinhar, eu achei estranho o engatinhado dela. Porque ela, tipo, virava assim, ficava bem estranho. Aí eu levei ela no médico e como a gente não tem convênio, demorou. Tipo, ela tinha 6 meses, a gente só conseguiu a consulta quando ela tinha 1 ano e 6 meses. Nossa. Aí eu passei com um ortopedista, né? Só que aí quando chegou esse momento, porque eu já tava lidando com a Giovana e o Lucas, que já eram PCDs. Então eu frequentava os lugares que tinha as crianças e eu via mais ou menos como que era. Aí o médico pegou e falou assim: olha, mãe, o problema da sua filha não é ortopédico, é neurológico. Eu vou encaminhar ela pro neurologista. A sorte é que daí conseguiu logo, né? Tava com 1 ano e 6 meses, aí quando foi pro mês seguinte conseguiu o neurologista. E aí na primeira consulta, ele olhando, né? Ele falou, olha, a Brenda, ela tem uma paralisia, né? A paralisia dela afeta o... Aí depois ele pediu os exames e aí ele constatou, porque olhando já dava pra saber, né? Ele fez lá uns testes e examinou, e aí depois ele pediu os exames. Aí ele falou que a paralisia dela afeta o lado esquerdo, do lado esquerdo do cérebro, que afeta o lado direito do corpo. E foi com 1 ano e 7 meses que a gente recebeu o diagnóstico da Brenda com a paralisia. E conforme ela foi crescendo, eu notei que ela tinha outras particularidades, né? Ela se irritava com sons, ela ouvia sons que a gente não ouviu. Tipo, ela tinha uma hipersensibilidade auditiva. E aí eu notei que ela começou a colocar a mão no ouvido e se esconder atrás da porta, quando começava fogos ou moto fazendo aqueles barulho. E outros comportamentos. Aí eu conversei com o neurologista, ele falou que eram, né, sintomas de autismo, eram características do autismo. E aí ele foi fazendo mais uma análise e aí fechou o diagnóstico também de autismo da Brenda. Então ela tem paralisia cerebral e autismo. Então você é mãe atípica de 3. 3. E teus filhos precisam de terapia e tratamento, que são muito caros. Mas nosso programa é uma grande rede de apoio e tenho certeza que as pessoas vão querer ajudar você. Então, eu queria que você deixasse o teu Pix, uma vaquinha e conta desse teu trabalho. Eu conto também a nossa história no Instagram, né? A nossa rotina. Porque como são os 3, tem bastante coisa assim. Nossa, eu imagino. Geralmente eu acabo mostrando mais da Brenda porque é a que tem a demanda maior de tratamento, né? Hoje a Brenda tá aqui. Se ela quiser, ela aparece aqui na câmera. O meu Instagram é Andreia Almeida 1978. Vou colocar aqui. E lá você mostra a rotina deles. Eu mostro a rotina deles. E lá tem seu Pix. Lá tem o meu Pix fixado na bio. Eu deixei na bio. Nós vamos deixar aqui também o Pix e na descrição do canal. Tá. Agora, gente, eu ganhei uns presentes muito lindos da André. Isso você faz pra vender. Eu faço então, pra vender mostrar. porque como eu não consigo trabalhar fora por conta da rotina deles, aí então eu comecei a aprender a fazer umas coisas e foi por acaso. Foi no aniversário da Brenda que eu fiz umas coisinhas e dali eu fui tomando gosto. Legal. E fui aprendendo Parabéns. outras. Então vai me mostrando. Esse aqui é pra pendurar no celular. Esse daqui é um chaveiro. Você pode colocar ele as chaves aqui ou então pendurar na bolsa, que hoje em dia o pessoal tá colocando pra enfeitar Ai, que a bolsa. lindo, gente. Este daqui é um enfeite de celular. Ele não só serve pra enfeitar, como também pra proteger. Ó, você tá aqui conversando, mexendo e tal, se escapar, ele fica aqui pendurado. E tem as pulseirinhas, olha que amor, gente, o brinco com a pulseira. Vou pôr aqui a pulseira, adorei. E essa daqui é um conjuntinho. Obrigada. Isso você faz pra vender também? Eu faço pra vender e aí eu ofereço nas minhas redes sociais, com meus vizinhos, meus amigos. Andréia, desde que você se tornou mãe de 3 e ainda mãe atípica de 3 e mãe solo, sua vida mudou radicalmente. Mudou radicalmente. Pensando nisso, qual foi a maior dificuldade ou dificuldades que você enfrentou até aqui? A minha maior dificuldade foi... Porque eu sempre fui muito ativa. Eu sempre gostei muito de trabalhar, né? E eu me vi... Eu cheguei a trabalhar em 3 empregos, né? Eu trabalhava numa gráfica de segunda a sexta, numa churrascaria sábado, domingo e feriado. E eu fazia maquiagem, que eu sou maquiadora. Fazia maquiagem e penteados. Então... eu trabalhava na gráfica, na sexta-feira eu saía direto da gráfica e ia pra churrascaria. E aí eu trabalhava na churrascaria até meia-noite, sexta, sábado, domingo, feriado. Então, quando eu me vi eu fui aos poucos, né? Saí da churrascaria, depois saí da gráfica, e aí fiquei só na
na maquiagem penteada, aí eu comecei a pegar coisas para vender. Aí eu ia de porta em porta e vendia. Quando eu fui tendo que deixar de fazer tudo isso, porque você tem filhos, você precisa também ajudar, manter e tal, foi difícil para mim ter que parar de trabalhar. Hoje, com ajuda e vendendo os seus acessórios, você consegue manter os 3? Eu não consigo manter porque eu não tenho, assim, uma clientela. Mas vamos ajudar, pessoal. De vez em quando sai uma coisa ou outra e já ajuda. Entrem no Instagram da Andréia, comprem para presentear ou para vocês mesmos. Tem umas coisas muito fofas. Você manda entregar? Também entrego pelo correio. Então pronto, gente. Bora lá, entrar, fazer um Pix, ajudar. Brenda, você quer vir aqui? Quer Vem aparecer? aqui ver um pouquinho. Mostra a sua boneca, Então vamos mostrar a boneca. Traz Pega aqui. lá. A Brenda, ela tem... por conta da paralisia, ela não consegue engolir o medicamento de forma natural. Porque ela não tem a deglutição igual a nós. Então foi necessário colocar a sonda para auxiliar na medicação. E a Brenda, ela usa a sonda gastro. E eu recebi essa bonequinha que é para companhia da Brenda. Essa semana mesmo, a equipe do SAD, que é uma equipe médica que vai visitar a Brenda lá em casa, foi fazer um procedimento nela de troca de sonda. E ela abraçou a bonequinha enquanto eles mexiam na sonda. Né, Vê? Linda. É um pouco as duas, tímida. A boneca e a Brenda. Segura. Andréia, pra gente finalizar, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? A maternidade, ela muda a gente por completo, né? A gente passa a ser mais humano, a gente passa não só a amar os nossos filhos, mas a gente passa a amar até outras coisas em volta por conta da maternidade, né? E a gente passa também a ter raiva de outras coisas por causa da maternidade, que é tipo no caso dos meus filhos. Os meus filhos, os 3 sofreram bullying. Que horror. Então a gente passa a ter raiva de comportamento de outras pessoas, a gente passa a sofrer coisas que antes a gente sozinho não sofria. Porque cada bullying que um filho seu sofre, você sofre junto, né? Mas cada alegria que seu filho tem, evolução, você também se alegra junto. Eu me sinto assim. Quando meus filhos evoluem em alguma área, eu fico super feliz. Quando meus filhos regridem alguma coisa, a gente fica triste. Então a gente não vive mais só pra gente. A gente vive para eles também. Andréia, parabéns pela sua garra e força. Você é muito linda, viu, Brenda? Obrigada. Boa sorte, pessoal. Ó, mostramos aqui. Entrem lá no Instagram da Andréia. Vamos ajudar, ela precisa muito. Obrigada por ter vindo até o programa. E tem vários tipos de coisinha. Tem pulseira, tem colar, tem conjunto de pulseira com colar e outras coisas também. Uma ótima opção para se presentear e presentear os outros. Andréia, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Tchau, Brenda.